Olá, meus irmãos do Centro Espírita, irmãos de luz, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui conjuntamente com vocês. E ainda mais no mês de aniversário do Centro Espírita, né? 38 anos, está na fase adulta, né? Na fase do desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, nós hoje vamos fazer essa exposição acerca da lei do progresso. E nada mais adequado do que falar de progresso no aniversário de uma casa espírita. Porque a casa espírita, como o irmão Bezerra de Menezes nos diz, é aquele achote de luz, aquela tocha a iluminar a humanidade, a iluminar a paisagem do planeta Terra. E a lei de progresso, como nós sabemos, está lá também descrita, né, como uma lei divino-natural em outro aniversariante do mês, que é o Livro dos Espíritos, 164 anos, né, do lançamento por Allan Kardec, em 1857, desse livro que veio a transformar vidas, que veio a mudar os conceitos até então que existiam acerca dos ensinamentos de Jesus, mas também acerca da vida. E a lei de progresso, meus irmãos, é algo interessante porque ela está lá no Livro dos Espíritos, no livro terceiro, ou na terceira parte essa, intitulada das Leis Morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos nós que essa obra, o Livro dos Espíritos, ela encerra em cada uma das suas partes um outro livro da codificação que faz essa parte um pouco mais detalhada. E vamos lá observar na terceira parte das leis morais que nós vivemos sob essas leis, não as leis materiais. Não estamos aqui a falar das leis do mundo corporal, a lei de gravidade, de conservação universal. Nós estamos aqui a falar da lei divina ou natural. E Kardec dividiu muito bem na apresentação dessas leis morais. Dividiu em três grandes grupos. É um grupo das leis de que o homem deve cumprir para com Deus, um outro grupo das leis que o homem deve cumprir consigo mesmo, e um outro grupo das leis do homem para com o seu próximo. E a lei de progresso, ela é uma lei que está inserida juntamente com as outras 8 leis, e na verdade são 10 leis morais. Mas 9 estão nesses grupos que eu acabei de citar. Mais uma encerra uma síntese de todas as outras 9, que é a lei de justiça, amor e caridade. Bom, meus irmãos, mas o que é o progresso? Quando a gente fala de progredir, a gente logo pensa em andar, marchar para frente. Progresso é isso. Progresso significa movimento. Mas a lei de progresso, como uma lei divina, ela está nos dizendo então que esse marchar para frente do ponto de vista do nosso procedimento moral. E o que é moral? Moral, como nos disse o Espírito de verdade, é o bem proceder, é o saber discernir o certo do errado, o bem do mal. E a gente vai observar que a questão de progresso, de evolução, não está atrelado, óbvio, dos livros dos Espíritos para cá. Caminha com a humanidade. A gente vai observar que sempre o homem quis progredir, desde lá dos tempos da idade pré-histórica, né? Quando se descobriu a roda, quando se descobre o fogo, o homem vem querendo sempre suas melhorias. A outra questão é que ao longo desse tempo, desse desenvolvimento, e a gente vê isso também claramente no Antigo Testamento, principalmente naquela marcha dos hebreus para a cidade prometida, é que nesse progresso houve um encontro, houve uma influência da religião
com a marcha do progresso. E a gente vai ver isso, dessa influência da religião, nos grandes pensadores. A gente vai ver isso, por exemplo, com Platão na Grécia Antiga, né? Em que ele foi o iniciador das ideias religiosas, quando ele desenvolve aquela teoria do mito, o mito, na verdade, das reminiscências das ideias. Ele já passava, então, a falar de que as novas ideias elas eram reminiscências de anteriores, eram um progresso, né? O próprio Sócrates, né? Ele já se baseava no seu daimon, seu guia protetor. A filosofia socrática é toda lastreada no daimon, no espírito protetor, ou melhor, no seu guia protetor. E nós vemos, caminhando na história, a própria antiguidade romana, que se influenciou, graças a Deus, com a filosofia, com a teoria, com a teologia, que se influenciou com o conhecimento que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer, dando uma nova dimensão à caridade. O Mestre Jesus que nos trouxe o Evangelho de amor, a Boa Nova, ele que nos transmitiu o pensamento de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que embora a gente seja humano, a gente ao longo do tempo, a gente sempre usou a questão da lei do progresso, essas ferramentas que a gente veio desenvolvendo, veio conquistando, sempre ao nosso bel prazer. Por que isso? Porque se a gente for observar, e o livro dos Espíritos nos diz isso claramente, o progresso moral, ele não anda em simultaneidade com o progresso espiritual. Perdão, com o progresso material. Nós temos, então, dois progressos, o material e o espiritual, o moral. Vamos observar o seguinte, estamos nos tempos atuais, observamos que conseguimos, a humanidade, os cientistas, atingimos uma plenitude no conhecimento das ciências, mandamos o homem para a Lua, estamos com expedições, não tripuladas ainda, para Marte, fazemos o desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, de determinados aparelhos de alta tecnologia, conseguimos fazer a evolução, quantos de nós vê a evolução do telefone, que hoje o aparelho de telefonia, ele praticamente reúne quantos aparelhos em um só. Então é uma ferramenta que vem para nos ajudar. Mas a gente vai vendo que, paralelamente, a gente não utiliza essas ferramentas para o nosso aprimoramento moral ainda como deveria ser. Usamos o telefone para falar maledicências, para fazer invasões de sistemas, os crimes virtuais. Pensamos, muitas vezes, em não ajudar o outro, mas invadir um país com a tecnologia das armas para tomar o que é dele, o petróleo, para tomar as questões de ouro, de pedras, de joias e etc. Ou seja, sempre lastreado em querermos nos dar bem, sem olhar o próximo. E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, a gente não consegue viver sem progredir. Nós estamos fadados à evolução. É da lei. Então, uma vez que estamos fadados a essa evolução, e nós temos as leis morais, as leis divinas, a nos regrar, a nos guiar, então chegamos a uma conclusão de que as leis morais, elas estão dentro de nós. Nós estamos com a lei do progresso, da qual estamos falando aqui, dentro de nós. E o homem vai crescendo intelectualmente e tem que moralmente, esse acompanhamento simultâneo que não ocorre ainda. Tal qual isso ocorre, que uma das primeiras perguntas de Kardec no capítulo das leis morais é acerca do estado da natureza. E o Espírito de Verdade diz que não, nós temos que viver, nos submeter
e crescer conforme as leis divinas. Porque o estado da natureza é o estado primitivo. Ou seja, Kardec até nos explica que o estado da natureza é como se fosse a infância do espírito, em que nós somos comandados ainda pelos instintos, né? E aí a gente só vai ter alimentado as nossas necessidades básicas de sobrevivência, tal qual um animal irracional. Então a gente vai observando que essa destinação para o crescimento é algo em que, à medida em que a gente vai transcorrendo o longo dos tempos, os evos, a gente vai amealhando vivências. E amealhando vivências, a gente vai adquirindo também essa capacidade de discernir acerca do certo e do errado, para que, separando o joio do trigo, nós iremos, meus irmãos, fazendo uma, uma colheita ao longo dessa vida, para que as próximas semeaduras possam trazer sementes melhores. Porque as ideias, elas se transformam com o tempo. Essas vivências, essas ideias, o que nós vivenciamos, vão se transformando com o tempo. E elas não vão se acabar subitamente, né? Mas as más ideias, à medida que o conceito moral cresce dentro de nós, elas vão de geração em geração se apagando no tempo. Daí porque estamos num momento de transição planetária, sabemos que estamos fadados à evolução, mas não podemos saber se essa plenitude, como nos fala a veneranda Joana de Ângeles, vai ocorrer daqui a séculos, milênios, não importa o tempo. Mas o que importa é que vamos apagando da nossa memória da humanidade, melhor, não é nem da memória da humanidade, da nossa memória, da nossa consciência, os erros do passado. Eles vão servir para nós nos melhorarmos. E a gente vai substituindo esses erros pelo que é certo. E esses princípios, eles vão crescendo dentro de nós e vão mudando. Por que isso? Porque nós ainda trazemos dentro de nós esse progresso torto, vamos assim dizer? Porque nós ainda trazemos dentro de nós, meus irmãos, uma chaga que se chama o egoísmo. É o materialismo. A destruição do materialismo é um dos objetivos, aliás, é um objetivo de destruição do espiritismo. É acabar com essa chaga da sociedade, que é o egoísmo, o orgulho. E essa é a contribuição que o espiritismo pode oferecer ao progresso. Kardec diz isso exatamente lá na questão 798 do Livro dos Espíritos, porque é fazer com que os homens compreendam qual é o seu verdadeiro interesse na vida, no progresso, que é a sua evolução, mas com a evolução, com o auxílio ao outro. Emmanuel nos fala, no livro Consolador, que nós aliviamos a nossa dor, aliviando a dor do outro. Porque durante o nosso progresso, nós vamos e encontramos, estamos encontrando e vamos continuar a encontrar por um bom tempo os obstáculos, os desafios. E para vencer esses desafios, o próprio Mestre Jesus já nos diz que é da lei que nós façamos o bem. Porque ele nos trouxe a lei de amor, como eu falei, e preconizou de que ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai senão por ele, nós temos que nos lastrear conforme a resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos, de que ele é o nosso modelo e guia. Então, esse progresso que inicialmente o intelectual está mais à frente do que o moral, ele vai se juntando, eles vão se fundindo à medida que essa compreensão do bem e do mal, né, com o livre-arbítrio, vai se tornando algo mais sólido dentro das nossas consciências. Então, meus irmãos, o desenvolvimento do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, ele se segue ao desenvolvimento da inteligência. E aí,
Uma vez sabendo que nós temos esse livre-arbítrio, mas vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, a gente vai vendo que nós aumentamos a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Então, a evolução da civilização, da humanidade, ela é inevitável. E a gente vai ver que ao final, né, desse processo de evolução, da vigência dessa lei de progresso, que ela é eterna, como uma lei de Deus, como uma lei moral, ela tem um princípio em que ela é imutável, a gente vai observar que a tendência do mundo é nós sermos menos egoístas. É a gente tratar os outros com mais amor. É o acolhimento, é a benevolência, é a indulgência, é o perdão das ofensas, tais quais o Espírito de Verdade responde a Kardec. E aí nós vamos vendo que para nos tornarmos meritórios desse progresso, temos que fazer a nossa parte. Porque essa civilização transformada e que o Espiritismo vai estabelecer na Terra não nos quer dizer de que o Espiritismo, como Leon Denis nos falou, é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque nas suas bases, que está lastreada na ciência, na filosofia e na religião, essas bases sólidas, elas estão completamente alicerçadas nas leis de Deus. Então, meus irmãos, não há por que haver algo incompleto. O que estamos passando, essa fase incompleta, é uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão, que é o mundo do futuro. Então, Emmanuel nos fala isso muito bem, quando ele diz que é inevitável que nós hajamos, né, como Jesus agiu, que nós façamos como Jesus fez. É a nossa cópia, é aquilo que nós temos que seguir. Então, a gente vai observar, por exemplo, que Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala que a lei de progresso ela é um guia da humanidade e que ela realmente a guiou, ela fere a cada um de nós, porque nós somos almas imperfeitas. Nós somos almas que de séculos em séculos nós voltamos a progredir nas mais variadas encarnações. E à medida que nós vamos evoluindo nesse processo de múltiplas existências, nós vamos voltando melhores para irmos nos aperfeiçoando. Então, Leon Denis diz que tudo isso se liga. Então, a véspera, o dia anterior, prepara para o dia seguinte, para a encarnação seguinte. Ou seja, o passado gera o futuro. Então, a obra divina, a obra de Deus, a obra humana procura ser um reflexo dela e vai se expandindo cada vez mais em formas mais perfeitas. Então, a gente pode deduzir o quê? De que nós somos os construtores do nosso futuro, até porque muitos de nós estivemos no passado. São as nossas vidas. Então, a lei de progresso, efetivamente, é a lei de progresso da humanidade, mas é a lei de progresso de cada um de nós, individualmente. A gente pode ver de que, se vencermos o obstáculo do orgulho e do egoísmo, saltos maiores nós vamos dar. Nós vamos observar de que não haverá razão para tudo ser o meu, só eu, somente eu, para mim. E sim o dividir, o compartilhar. Porque, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. A gente vai observando que Allan Kardec mesmo, ele cria, ou melhor, ele nos diz acerca da instabilidade das leis humanas, porque muitos de nós ainda estamos arraigados nas leis materiais, mas elas vão passar. Porque as leis materiais, né,
elas foram criadas por nós, pela sociedade, pela civilização, para atender às nossas necessidades. Elas não foram construídas, né, para atender a todos. Até muitas vezes as leis se mostram como lei para todos, mas o que a gente observa na prática é de que atende apenas a determinados grupos sociais. Infelizmente, vivemos num mundo de provas e expiações e que essas necessidades elas vão sendo, né, colocadas à prova, elas vão sendo utilizadas, mas de acordo com a posição social de cada um. A gente vai observar que são leis construídas, são leis elaboradas para atender a algo momentâneo, porque está sob as influências das paixões, né? A gente vai observando que se criam direitos e deveres muitas vezes imagináveis, de que não é feito para não progredir. É o orgulho, né? São leis que atendem a poucos, não atendem a muitos. Mas a lei de Deus não. Kardec nos fala lá na questão 795. Ela é imutável, é sempre a mesma para todos. E aí a gente vai entendendo de que a misericórdia divina, a compaixão de Deus para com nós, como ela é algo extremado do ponto de vista de que ele nos atende. Porque com a lei de progresso, ele está a nos dizer, meu filho, marche, siga em frente, pois que estarás ao meu lado adiante. Meus irmãos, a gente vai entendendo de que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente não vai poder permanecer perpetuamente na ignorância. Kardec nos fala isso. Apesar de termos o livre-arbítrio, até fazer o erro, até não fazer nada, cansa. Essa necessidade, ela está dentro de nós. Nós que somos filhos de Deus, que trazemos essa centelha da fé dentro de nós. E o próprio Mestre Jesus foi bastante claro quando ele disse para que brilhasse a nossa luz. Brilha a vossa luz. Ele não nos disse que era para conseguir uma luz, que a luz estava com outro. Ele disse que a luz era nossa, estava dentro de nós. E essa luz, ela se acenderá, porque é da providência divina, né? Esse nosso esclarecimento, esse nosso crescimento espiritual. E ao longo do tempo, essa lei de progresso, ela vai tomando conta dentro de nós, porque vão acontecendo dentro de nós as revoluções morais. Lembram-se quando nos dizem de que as guerras transformam a humanidade? Que depois dos eventos de guerras, de cataclisma, há um desenvolvimento maior, um período de desenvolvimento em que há um crescimento maior na ascensão da humanidade em relação ao período em que está estabilizado? Pois é, quando nós vamos nos descobrindo, quando nós, e aí sabemos, através da nossa autoiluminação, do nosso autodescobrimento, nós vamos conhecendo a nós mesmos, nós vamos tendo revoluções morais. Inicialmente, a gente vai se questionar porque somos dessa ou daquela maneira. Depois nós vamos passar a nos enfrentar. Esse é o objetivo. Para tentar nos vencer. E no momento em que nós nos vencemos e chegamos a um novo patamar, a um novo estágio, nós aí sabemos que não somente nós, mas outros podem estar nesse mesmo patamar dessa escada de Jacó que ascende aos céus, como está no Antigo Testamento. E aí nós precisamos da prática da caridade. Então a gente vai entendendo que aquela torre de Babel, aquele edifício que a gente vem construindo ao longo dos tempos, mas lastreados nas leis humanas, nas nossas imperfeições, ele vai desabar, ele vai ruir.
porque ele não vai estar mais em harmonia com a paisagem da sociedade, com a paisagem humana. É um prédio velho. É uma construção em que, apesar de ter nos amparado em determinados aspectos, ela não nos serve mais. A gente vai entender então de que as múltiplas existências, a reencarnação, as reencarnações, é justamente ela, as reencarnações, que movimentam a lei do progresso. Elas fazem com que a lei do progresso ela realmente se faça estabelecer. Então, esse esclarecimento que vai surgindo ao longo das encarnações vira uma obrigatoriedade natural para nós. Vamos nos desenvolver a nós mesmos e vamos ajudar no progresso do outro, no progresso coletivo. Porque nós vamos entender e nos firmar de que é para o nosso próprio bem. E muitas vezes, meus irmãos, a gente nem sabe por quê. Mas, nas questões dos desígnios de Deus, nós temos que entender que é sempre para o nosso melhor. O que nós não podemos é alimentar ainda o primarismo animal, os instintos, a exasperação, o egoísmo, o orgulho. Então, nesse quadro de interesses, vamos dizer assim, que nós vamos tendo, ele vai se esvaziando de um lado e do outro vai subindo o interesse pela coletividade. Porque nós vamos vendo que as dificuldades morais e materiais é um estado geral, em que esse estado geral ele vai se quedar e apenas a moral irá permanecer. E isso gera muitas vezes em nós, seres humanos, ao longo dessa trajetória, um desespero, gera um desânimo, gera uma tristeza, mas nada que uma oração e vigilância, uma súplica a Deus, nosso Pai, não venha a resolver. Meus irmãos, a dificuldade das transformações é a gente ter a vontade de querer mudar. É o primeiro passo. Uma vez dado o primeiro passo, nós vamos conseguir, com o apoio de Deus, dos benfeitores espirituais, dos nossos guias protetores, nós vamos conseguir marchar em frente. Os obstáculos não vão desaparecer, mas vamos ter mais confiança, a perseverança de seguir adiante. E o que nos impede é essa lei do progresso, é estarmos em direção de algo melhor. Então, o que nós podemos ter dentro de nós é essa esperança. Vamos voltar em Coríntios, capítulo 13, versículo 13, em que o apóstolo Paulo nos fala o quê? Fé, esperança e caridade. Mas dessas três, a última é a mais importante. É a caridade, meus irmãos. A caridade é a solução para a implantação da lei de progresso na humanidade. E o próprio Paulo nos mostra isso. Porque assim como a lei do progresso, a lei de progresso, ela vai caminhar para que a gente possa impor-se, a gente possa se converter à divindade, tal qual Paulo na estrada da conversão, no caminho para Damasco, quando ele cai do cavalo, ou do camelo, ou do dromedário, e que ele, ao cair com aquele clarão, com aquela luz, e que o cega, ele, percebendo e já sentindo no íntimo dele de que se tratava do Mestre Jesus, ele faz aquela célebre pergunta: Senhor, que queres tu de mim? Senhor, que queres tu que eu faça? Meus irmãos, essa é a pergunta-chave. Durante a nossa caminhada nesta vida e nas várias vidas que ainda teremos de ter, essa pergunta, ela resume a pergunta de súplica, a pergunta daquele aprendiz que quer saber do mestre a solução, os passos, o procedimento para que seu progresso possa se desenvolver.
Porque nós não nascemos sabendo. Fomos criados simples e ignorantes. Ao longo das nossas várias vidas, nós fugimos da estrada principal, da estrada do bem. Ficamos muitas vezes estagnados à beira do caminho. Deixamos a maldade tomar conta de nós. Então nós obstamos o progresso, mas ele é inevitável. Será por pouco tempo. As aflições que passamos, elas vão parar, porque tudo passa. Então, nessa pergunta, Senhor, o que queres tu de mim? O que queres tu que eu faça? Meus irmãos, a resposta virá, com certeza. A resposta de Deus para as nossas perguntas sinceras, elas vêm das mais variadas formas, essa resposta. A gente vai observar de que ela pode vir na leitura de um livro, num site de internet que estejamos a consultar, numa conversa com alguém, num trecho de propaganda na televisão, às vezes no ônibus, no metrô, no transporte público, alguém conversando do lado. Mas a resposta virá, porque Deus é todo misericórdia. Então existe esse link, essa ligação, porque se a lei é divina e emana dele, e sabemos a lei de progresso ser decorrente de uma lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade, sabemos que Deus está ao nosso lado. Então a gente vai entendendo de que as dificuldades, elas vão passar. A gente vai entendendo de que os obstáculos vão desaparecer. E nós vamos entendendo também que a nossa falta de conhecimento também vai acabar, porque seremos plenos de conhecimento. Mas realmente necessitamos aprender, sermos intelectuais, termos o conhecimento das ciências, mas devemos ter o conhecimento do que Deus quer para nós. Devemos servir a Deus. E como servimos a Deus? Servimos a Deus queimando um bezerro, um animal, uma oferenda de joias? Não. Nós servimos a Deus praticando o bem. Ou como diz a nossa veneranda Joana de Ângeles, porfiando no bem. Eis, meus irmãos, a resposta. Porfiar no bem. No momento em que nós nos propusermos, ainda que de pouquinho, do início, a porfiar, a praticar o bem, nós vamos construindo essa rede, nós vamos construindo essas ligações e vai se expandindo pela sociedade. Ninguém vai progredir do dia para a noite. Não vamos progredir porque nos tornamos hoje espíritas, amanhã já sou um anjo. Não. Eu li hoje no Livro dos Espíritos, eu não conhecia. Eu li a parte, o capítulo, o livro terceiro, o capítulo terceiro, a terceira parte do Livro dos Espíritos acerca das leis morais. Eu não vou me tornar um anjo de imediato. Eu não vou progredir sem ter um esforço próprio. É a necessidade que nós temos de nos empenhar, nós conosco mesmo. Apesar do que nós conosco mesmo, mas o outro sendo grande beneficiado. Então, meus irmãos, no momento em que nós nos dedicarmos a esse pensamento no bem, do porfiar no bem, nós já teremos uma boa parte do caminho andado, pois o resto é a prática. Nós temos que pôr em ação, botar a mão na massa, para que a gente possa progredir. Porque de tudo que nos acontece é das leis, é da lei. Mas nós sabemos que, caminhando nas leis morais, o nosso Mestre Jesus nos mostrou, e ele a cumpriu todas e nos mostrou que é possível que se cumpra todas enquanto aqui na Terra, nós percebemos que o caminho da nossa redenção ele não é tão distante quanto a gente pensava.
ou quanta gente se aflige. Meus irmãos, Jesus Cristo nos dizia: a cada dia basta o seu mal. Vamos vivenciar o dia de hoje. Estamos no momento de pandemia, no momento de confinamento, de distanciamento social. Mas vai passar. Nós devemos ter essa conscientização de que isso que estamos vivenciando faz parte da lei de progresso. Com uma hora isso vai acabar, a lei de destruição. E uma hora vai se organizar de maneira tal de que essas incompletudes, né, essas questões que ainda nos abalam em nossa moral vão desaparecer, porque nós vamos estar indenes a tudo isso. Nós vamos estar, como nos disse o apóstolo Paulo, nós vamos estar trazendo dentro de nós, em nosso coração, as marcas do Cristo. Então, sejamos fortes, confiantes nesse momento que estamos vivenciando. E tenhamos, em vez de queixas, de rebeldias, de repulsas a esse momento de pandemia, tenhamos a humildade, a primeira virtude, em aceitar, em se resignar de que se estamos passando por isso, algo no pretérito, algo nas nossas vidas transatas, ou até nessa, como diz Allan Kardec, nós fizemos, praticamos para que possamos estar com essa nossa psicosfera tão pesada. Mas vai passar, meus irmãos. Oremos, sigamos na marcha do tempo adiante. Então a gente vai observando que este momento, que é um momento em que toda a humanidade, essa paisagem humana do sofrimento, é um texto de Joana de Ângeles, pelo qual nós estamos passando, atinge a todos e nos iguala, porque a dor nos iguala. A dor não reconhece etnia, ela não reconhece cor de pele, ela não reconhece nacionalidade. A dor está aí para a todos atingir, a todos que querem progredir. Então, essas necessidades, elas não fazem distinção dos homens. E aí a gente vai começar a entender que no momento em que essa pandemia passar, no momento em que almejarmos uma nova etapa, nós teremos feito uma nova revolução moral interna, íntima, mas que podemos e vamos assim o fazer, externar para a sociedade, para que possa ser um bem de todos, meus irmãos. Os povos, eles têm que caminhar para praticar a caridade entre si. A união dos povos é essa. Não é a união dos idiomas, das etnias, é cada um no seu lugar mesmo, porque cada um traz suas especificidades, cada um traz a sua maneira de ser, cada lugar tem sua condição climática, tem sua condição geológica, mas a gente tem que começar a entender de que a caridade, ela nos une. Que o fazer o bem é o melhor que nós podemos fazer no momento atual. E adiante, esse fazer o bem vai se tornar algo espontâneo. Não vai ser algo forçado, como nos fala André Luiz. A gente tem, meus irmãos, que ter a prática do bem como algo espontâneo. Inicialmente, começa como um hábito. A gente vai se forçando, forçando. Vira um hábito. E aí a gente continua praticando até que vire uma espontaneidade. E comecemos isso. Comecemos da agora. Como eu disse, não vamos virar anjo da noite para o dia porque tomamos conhecimento das leis morais que o Espiritismo nos traz. Não. Comecemos da simplicidade. O que é a simplicidade? É um bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, obrigado. Por gentileza, será que o senhor poderia? Nós, meus irmãos, temos que começar de baixo.
Aquele que hoje é doutor, pós-doutor, um dia foi criança e fazia garatujas nas paredes, riscava as paredes, foi analfabeto. Isso é o progresso. Isso é o progresso consciente. É nós sabermos que estamos subindo cada degrau da escada evolutiva, mas consciente. Consciente de quem nós somos, consciente de quem nós fomos, consciente de aonde queremos chegar. Tem uma frase muito bonita de Martin Luther King, que ele diz que ele não é, né? Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. E ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. É isso que a gente tem que ter dentro de nós. Evolução sempre. Marcha constante. Progresso sempre. Mais uma vez, feliz aniversário para a Casa Espírita Irmãos de Luz. Jesus que ilumine e abençoe vocês. Um abraço a todos. Fiquem em paz. Muito obrigado.